Amigos e amigas telespectadores do canal Páginas Difíceis da Física. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Mecânica Clássica destinada a alunos de graduação em Física, Engenharia e áreas afins. Nesta aula nós vamos continuar a resolução, a abordagem de sistemas de massas variáveis. Hoje vamos resolver mais dois interessantes problemas envolvendo sistemas de massas variáveis. Problemas ainda relativamente simples em vista dos problemas que a gente vai abordar depois, tá certo? Inicialmente, pessoal, vamos considerar então aqui um reservatório. Vou considerar ele cilíndrico, tá certo? Quase todo cilíndrico, né? Esse reservatório, ele é móvel, tá bom? E ele tem uma certa quantidade de substância que vai ser ejetada. Vamos supor que seja areia, né? Ou água, tá certo? Então aqui eu vou considerar aqui o diâmetro, né? Desse meu cilindro, 2R. Inicialmente considere que ele tem aí uma certa quantidade de areia inicial, tá certo? Que nós vamos chamar de H0, tá? O nível inicial, né, dessa areia. E à medida que o tempo passa, então essa areia vai sendo ejetada, né, com uma certa velocidade, que nós vamos chamar de U, em relação a esse meu reservatório, tá bom? E eu vou considerar aqui a velocidade V, né, num certo instante de tempo T. Tá certo, pessoal? E aqui nós vamos considerar o seguinte, nós vamos colocar a aplicação, né? Vamos considerar a aplicação de uma força constante, tá bom? Na direção horizontal, que atua sobre esse reservatório. Então, à medida que o tempo vai passando, num instante de tempo posterior, T mais ΔT, vamos considerar aqui a posição inicial 0, né? Ele vai estar, então, numa posição X, tá certo? E aí, né, o nível de água ou de areia desse reservatório diminuiu, vamos chamar de H. Tá bom, pessoal? Então, ele perdeu uma certa quantidade de massa, né? E devido à aplicação dessa força F e à perda da massa, a velocidade do meu sistema, então, ela aumenta para V mais ΔV, tá ok? E o objetivo nosso aqui nesse problema é determinar, né, descobrir a equação horária, tá certo? Que descreve, né, que governa o movimento desse reservatório, tá bom? Então, no instante de tempo ΔT posterior, esse meu sistema ele perdeu aí uma massa, né? Que eu vou chamar de ΔMi, tá bom? M maiúsculo é a massa do reservatório vazio, tá bom? M maiúsculo é a massa só do reservatório vazio. E vamos considerar aí que a areia, né, ou a água tem uma massa M, tá bom, pessoal? E a gente vai considerar, né, a vazão ou fluxo, tá? De massa, né, constante, tá certo? E essa areia, vamos supor que ela é ejetada com uma velocidade relativa U em relação ao reservatório, tá ok? A velocidade V é a velocidade do depósito, né, desse reservatório com respeito ao referencial inercial da Terra, tá bom? Muito bem. Então, como o fluxo, pessoal, ele é constante, né, a massa da areia ou da água, ela diminui linearmente com o passar do tempo, né, de acordo com a equação. M é igual à massa inicial, M0, né, da areia, menos a taxa na qual essa areia, esse depósito perde, né, essa areia, vezes o tempo T, tá ok? Então, tá aí também a relação do decréscimo da massa, tá bom, pessoal? Bom, a massa, ao mesmo tempo, essa massa, né, desse reservatório com areia, ela pode ser descrita como sendo a massa do depósito, né, vazio, mais
a massa inicial da areia, que a gente pode escrever como sendo a densidade vezes o volume, né? O volume desse cilindro, dessa areia, é o próprio volume do cilindro, área da base vezes a altura inicial H0, tá bom? E essa massa tem que ser a mesma, tá bom, pessoal? E ao mesmo tempo, aqui nesta situação, a gente também pode escrever o seguinte, né? Então, dada essas duas equações, nós podemos igualá-las e acharmos uma relação, né, entre o nível H e o nível H0. Isso é muito simples, porque a gente sabe que então, isso é igual a isso, portanto, M0 menos F vezes T, isso é igual a massa do depósito, né, vazio, mais a densidade vezes πr ao quadrado H0. Ora, mas quem é a massa inicial? Tá certo, pessoal? A massa inicial, né, do meu sistema é a massa do depósito vazio mais a densidade da areia, né, vezes o volume, tá bom, pessoal? O volume inicial, né? Aqui, perdão, aqui é o volume final, tá certo? Nessa situação, então aqui é H, tá? Aqui não é H0. O M0, esse sim vai ter lá o H0. Então a gente pode escrever M maiúsculo mais ρ π r ao quadrado H0, né, menos F vezes T, e isso é igual a M mais ρ π r ao quadrado vezes H. Ora, nós podemos cancelar aqui a massa do depósito vazio e podemos achar então uma relação, tá certo? Entre H, né? Então H passo o ρ π r ao quadrado dividindo, isso vai ser igual a H0 menos F sobre ρ π r ao quadrado vezes o tempo t. Tá bom, pessoal? Esta aqui é uma expressão, né? É a expressão que governa o decréscimo, né? Com o passar do tempo, do nível H, tá? Da areia ou da água, né? Então é o nível inicial menos a taxa, né, a vazão, tá certo? Ou o fluxo, né, para fora do meu sistema, sobre densidade da substância, no caso areia, πr ao quadrado, né, que é a área da base do meu depósito cilíndrico, vezes o tempo t, tá ok? Então isso aqui é uma consequência do fato de que a gente está assumindo, né, uma vazão, tá bom, pessoal? Um fluxo constante, né, da areia. E com base nessa equação a gente pode podemos descobrir o tempo, né, para o qual o reservatório se esvazia. Ele se esvazia, então H igual a 0, e a gente tem então que o T, né, esse tempo T para o reservatório esvaziar-se por completo, ele vai ser igual a H0 vezes ρ πr ao quadrado dividido pela taxa F, né, ou fluxo F, tá ok? Então essa expressão dá conta de determinar esse tempo aí para vocês. Muito bem, isso aqui é básico, né, bastante simples. O que a gente vai fazer agora a gente vai pensar de fato na dinâmica do meu sistema, tá bom? A gente vai vamos descobrir a equação horária da posição desse reservatório, né? Para isso, pessoal, nós devemos então utilizar a segunda lei do movimento de Newton, né, na sua forma diferencial. A força, então, né, é a derivada da quantidade de momento, né, a quantidade de movimento, dp dt. Lembrem que o momento linear, né, é a massa vezes a velocidade. Então isso aqui fica massa vezes a derivada da velocidade com respeito ao tempo, mais a velocidade vezes a derivada da massa com respeito ao tempo, tá bom? Bom, é um sistema de massa variável, portanto, tá certo? O momento linear, pessoal, inicial, né, o momento linear no tempo t desse meu sistema, ele é o quê? Ele é a massa inicial do sistema, né, vezes a velocidade v, tá ok? E o momento linear no instante t mais ΔT, o que é isso? Isso é a massa, tá certo?
do sistema, né, reservatório mais areia, vezes a velocidade, V mais ΔV, mas não se esqueçam que, ao mesmo tempo, foi expulsa uma certa quantidade de massa de areia, ΔMi, com uma velocidade relativa ao reservatório U, tá ok? Mas essa velocidade a gente tem que fazer em relação ao solo, né, o referencial do solo. Então a velocidade da areia em relação ao solo é a sua velocidade menos ΔU em relação ao reservatório, mais a velocidade do reservatório relativa à Terra, né? Isso aí é a velha transformação de Galileu, né, de velocidades, tá bom, pessoal? Então tá aqui o momento P no instante t mais ΔT. E o que a gente vai fazer? A gente vai então calcular a variação da quantidade de movimento, né, ΔP, que é P de t mais ΔT menos P de t, tá certo? E aí a gente divide pelo ΔT e nós então podemos encontrar a força aplicada no sistema, né? Que basicamente é essa expressão que a gente vai obter aí. Tá bom, pessoal? Então nós vamos pegar esse P de t mais ΔT, né, e vamos fazer a diferença desse termo aqui, tá ok? Opa, eu só esqueci de uma coisa. Eu esqueci de dizer para vocês que aqui é a massa, né, do sistema menos esse ΔMi. Aqui eu esqueci de colocar a diferença, né, M menos ΔMi, tá bom? E aqui M0, né, que a gente pode, no instante t, simplesmente colocar uma massa M, né, M qualquer, tá? Aqui fazendo a distributiva, pessoal, e subtraindo esse termo MV, então esse termo MV vai cancelar, e aí o termo, né, os termos que vão sobrar, vão restar, serão esses aqui, M ΔV menos U ΔMi menos ΔV vezes ΔMi, tá? ΔMi é a massa que foi perdida aí no instante t mais ΔT. Bom, esse termo aqui, pessoal, é um termo de segunda ordem, tá bom? É um termo pequeno, portanto podemos desprezá-lo, tá? Na prática, ΔV vezes ΔMi. E aí, se os senhores então dividirem por ΔT, né? M ΔV sobre ΔT menos U ΔMi sobre ΔT, a gente tem então a força, né, que é a variação da quantidade de movimento no tempo. Isso é M ΔV sobre ΔT menos U ΔMi sobre ΔT. Mas, o que é a massa, né? A massa total do sistema, ela é a soma, tá certo? A soma. Vamos colocar aqui M', né? A massa, tá certo? Total do sistema, né? Mais a massa que foi perdida, tá bom, pessoal? Que é μ, né? Então, se a gente diferenciar isso, então uma quantidade infinitesimal, dm mais dμ, isso é zero, né? Porque a diferencial da massa total é zero, né? A massa pelo princípio da conservação da massa. A massa não pode ser criada, tá bom? Então, o que um perde, o outro ganha, né? Ou seja, esse dm é igual a menos dμ, ou dμ é menos dm. Então, esse ΔMi aqui, que quando ΔT tende a zero vira um dμ, a gente pode substituir ele por menos dm, tá bom? E aqui, então, a minha expressão vai ficar o seguinte. dp dt, a gente vai escrever isso como m, taxa de variação da velocidade no tempo, tá? Mais, né, porque aqui vai aparecer um menos dm, mais u vezes dm dt, pessoal, tá certo? Olha que interessante, né? Esse u aqui é a velocidade de saída, né, da substância em relação ao depósito, tá certo? Isso na parte sobre foguetes, que a gente vai ver ainda, isso aqui tem um nome, força de empuxo, né, a velocidade de ejeção da substância vezes a taxa de variação da massa no tempo. Isso aqui a gente pode escrever como U vezes D, né, na literatura esse dm dt se chama de D,
né, a taxa de variação da massa no tempo. E isso aqui seria uma espécie de empuxo, né, que explica, por exemplo, a impulsão do foguete, tá certo? Aqui é a mesma coisa, né? É a mesma física, tá certo, pessoal? Muito bem, só que nesse caso aqui, nesse problema em específico, nós vamos considerar a velocidade de saída da substância nula, né? A velocidade igual a zero. Então nós vamos supor que U seja zero, né? A areia simplesmente ela abandona o depósito, né? Sem uma velocidade de ejeção em relação a esse depósito. Então U igual a zero, a nossa equação simplesmente vai ficar F igual mdv dt, que é a velha forma conhecida aí da segunda lei de Newton, tá bom, pessoal? Muito bem. Então vamos fazer isso agora. Então nós vamos ficar com o seguinte, né? Essa força aplicada a F é igual a m dv dt, tá certo? Bom, mas quem que é esse m, né, pessoal? Esse m, ele pode ser escrito, então, como sendo aquele decréscimo de massa, né? Então, eu vou escrever assim, dv dt, isso é F sobre m. M é a massa, que é a massa inicial, menos a taxa, né? A vazão F vezes o tempo t, tá certo? Integrando essa equação diferencial, né, separando as variáveis, a integração aqui é bastante simples. Eu vou ficar com v menos v0, né? Porque a integral de dv é v no intervalo de v0 até v, é v menos v0. E isso é igual, então, à integral de f sobre m0 menos f vezes t vezes dt, tá bom? Essa integral aí também é bastante tranquila, é uma integral do tipo dt sobre t, né? Isso dá o logaritmo natural, o ln, né? E aí, integrando, tá, no intervalo de 0 até t, nós vamos ficar com a equação, então, da horária da velocidade, v igual a v0 mais, e aí integrando aquilo ali, fazendo uma substituição, f, a força sobre a taxa f, logaritmo natural da massa inicial sobre m0 menos f vezes t. Esta é a equação horária, tá bom, pessoal, da velocidade para o meu depósito, né, que está sob ação de uma força constante e, ao mesmo tempo, perdendo massa, tá? E tendo a equação horária da velocidade, eu consigo achar a equação horária da posição. Basta lembrar que a velocidade é a derivada da posição com respeito ao tempo. Então, x, isso é a integral, né, de 0 até x, tá? A posição inicial até um x qualquer, de v vezes dt. E aí nós precisamos então integrar, né, essa expressão, integral de v0 dt é v0 vezes t, e aqui nós vamos ter uma integral do ln, tá? E aí lembrem, né, que a integral do logaritmo natural de z dz, essa integral aqui ela sai por partes, isso é z ln de z menos z, tá bom? Eu vou omitir os detalhes dessa integração, porque é uma integração trivial. Nós vamos ficar, então, com a seguinte equação para a posição x. Velocidade inicial vezes o tempo t, mais f sobre f minúsculo, vezes o tempo t, ln de m0, mais f sobre f minúsculo ao quadrado, que multiplica m0 menos f vezes t, ln de m0 menos f vezes t, mais o resultado é bastante extenso, tá? F vezes t menos m0 ln de m0. Então tá aí, pessoal, essa é a expressão então que vai permitir o cálculo da posição desse meu sistema, desse meu reservatório, em qualquer instante de tempo t. Essa, então, é a equação horária da posição, tá bom? Da velocidade é esta que aqui está. Então, vocês notem, né, que é bastante simples, tá? A física do problema, né?
desse sistema de massa variável aqui, que é muito semelhante ao problema anterior que resolvemos do vagão que se move, né, sujeito à ação de uma chuva, né? Então, à medida que o tempo vai passando, a massa vai aumentando. E lá nós obtivemos a equação horária da posição. Aqui é o contrário. Aqui, à medida que o tempo vai passando, a massa vai diminuindo, tá? E seria interessante vocês compararem a equação horária daquele problema do vagão, sob a chuva, com este problema aqui, tá? Com essa equação horária aqui. Tá ok, pessoal? Bastante simples. Agora, eu queria discutir um outro probleminha, tá? Bastante simples também com vocês, que é a máquina de Atwood, tá? A máquina de Atwood com um dos blocos tendo a massa variável. Então, à medida que o tempo passa, né, a massa daquele bloco ela vai diminuindo, tá? E aí, como que fica, né, a expressão, tá, da massa do sistema em função do tempo, né, e a aceleração também do sistema em função do tempo, tá? Vamos então aqui fazer o esquema desse sistema, que é a máquina de Atwood, tá certo? Lembra então que a máquina de Atwood nada mais é do que dois blocos que estão ligados por meio de uma roldana, né, fixa. Esse aqui tem massa, vamos colocar assim. Esse aqui tem massa variável. Então esse bloco aqui, ele vai ter uma massa variável, eu vou chamar de M1. E esse aqui tem uma massa M2, que é uma massa constante, tá certo, pessoal? Bom, a polia aqui, ela tem um raio. Ela tem um raio R, tá? Então a massa da polia tá aqui. Ela tem um raio R, tá certo? Nós vamos ter que fazer a análise da dinâmica rotacional também dessa rodana, né, dessa polia, tá? E a gente vai considerar então a massa 1, né, menor do que a massa M2, ela está diminuindo, então a aceleração aqui dessa é para cima e essa aqui acelera para baixo, tá bom? Vamos chamar aqui a tração nesse ponto de T1 e a tração nesse ponto de T2, tá bom? Essas forças, claro, vão exercer torque, né, em relação ao centro, ao eixo da rodana, né, ou da polia, tá certo? Vamos então escrever as equações de movimento, né, para esses blocos. Para o bloco M1, então a gente vai ter a tração T1 menos o seu peso, M1 vezes G. Isso é igual a sua massa vezes a sua aceleração, tá certo? E para o bloco 2 a gente tem M2 vezes G menos T2. As tensões a gente vai considerar o problema mais real possível, tá? A gente vai supor que elas são diferentes. E isso é igual a massa M2 vezes a sua aceleração, tá? E também temos que escrever, né, a equação para a roldana, tá certo, pessoal? A roldana, então, né, um corpo rígido. A gente tem aqui a tração T1, então T2 aqui está para cima, tá? Então aí R vetorial T2, né, regra da mão direita, dá um torque saindo do quadro, positivo, portanto. Então T2 vezes R menos T1 vezes R, isso é o momento de inércia, né, de uma roldana cilíndrica. A gente vai considerar então o momento de inércia igual a mr ao quadrado sobre 2, né? Massa da polia, r ao quadrado sobre 2, vezes a aceleração angular, tá bom? Bom, a gente vai supor que a corda não desliza, tá, no sulco da roldana, então existe uma relação, né, a condição de rolamento sem deslizamento, é que a aceleração linear, né, do sistema é igual à aceleração angular vezes o raio R, tá bom? Isso é a condição de rolamento sem deslizamento. Isso permite conectar, então, a expressão da aceleração linear dos blocos para com a aceleração angular
da minha roldana, tá bom, pessoal? E aí, resolvendo, então, esse sistema aqui de duas com essas 3 equações e mais essa condição, né, de vínculo, nós podemos, então, obter a aceleração do sistema, tá? Um trabalho algébrico bastante simples. Vai ficar M2 menos M1 sobre M2 mais M1 mais metade da massa da polia multiplicada pela aceleração da gravidade, tá certo? Esta aqui, então, é a expressão para o cálculo da aceleração. E agora a gente vai supor, então, que esse M1 aqui, né, esse depósito, ele está perdendo massa, tá? Então, o que acontece, pessoal? Como ele está acelerando, né, para cima, a gente vai suponha na prática que seja uma corda bastante longa, né? Então ele está acelerando. O fluxo de massa, tá certo? O fluxo de massa, ele se altera, ele depende da aceleração. Então o fluxo para um depósito que se move com aceleração A, isso é uma consequência da mecânica de fluidos, que a gente vai estudar ainda mais para frente, tá? Por enquanto eu vou apresentar para vocês aqui a expressão. Então, a derivada da massa dm1 com respeito ao tempo, isso é negativo, porque ela diminui. O fluxo é inicial, esse F0 é o fluxo com ela parada, tá? E aí ele é corrigido, né, dada a aceleração, pelo fator raiz de 1 mais a aceleração do sistema sobre a aceleração da gravidade, tá certo? Bom, quando a aceleração é igual a menos g, né, quando está em queda livre, né, quando A é igual a menos g, isso que dá menos raiz de zero, que é zero, ou seja, a taxa dá zero, ou seja, não sai areia alguma, né, não sai substância alguma, tá certo? O fluxo é nulo, né? E, portanto, então, esse dm1 dt, o decréscimo de massa m1 com respeito ao tempo, é igual a menos f0, que multiplica a raiz. Aí, pessoal, você substitui a aceleração do sistema por esta expressão aqui, né? Soma com 1 e aí deixa tudo sob o mesmo denominador. Nós vamos ficar com M2 mais M1 mais metade da massa da polia embaixo, né? E em cima eu fico com 2M2 mais metade da massa da polia, tá? Essa é a expressão, então, da derivada, né, da taxa de variação da massa M1 com respeito ao tempo. Se eu quiser, então, achar uma expressão, né, dessa massa M1 com respeito ao tempo, nós precisamos, então, integrar esta equação diferencial, tá certo? E a integração vai ficar assim, a integral. Note que esse termo aqui não depende de M1, tá? Então, ele fica... Esse termo depende de M1, multiplico por dm1, então vai ficar a integral de um m0 até um m1. Desse termo aqui eu vou quebrar em duas raízes, tá bom? Então aqui fica m2 mais m1 mais meio massa da polia vezes a diferencial dm1. Estou separando as variáveis e esse termo vezes f0 vezes o dt, tá? E isso aqui é igual a menos... né, a integral de 0 a t, raiz, aí esse termo, tá bom, pessoal? Vou tentar colocar aqui 2m2 mais metade massa da polia vezes F0, né? Vezes dt, tá certo? Vou integrar isso aí, então, é uma integração simples, né? Pela regra da substituição. Eu vou omitir aí os detalhes e vou apresentar para vocês, então, a fórmula aqui. Deixe-me ver, eu vou fazer aqui em cima. A fórmula, então, final para calcular o decréscimo, calcular a massa M1 como função do tempo, tá? Então, M1 como função do tempo vai ser dada por esta expressão que eu vou escrever agora. M2 mais meio massa da polia mais M0 elevado a 3 meios menos 3 meios
de F0 raiz 2m2 mais meio massa da polia vezes o tempo t. Isso está todo esse termo entre chaves, tá? Está elevado a 2/3, tá ok? Menos m2 menos metade da massa da polia, tá? Essa aí, então, pessoal, é a expressão para a massa m1 como função do tempo, tá? É uma álgebra relativamente trabalhosa, né? Um pouco laboriosa, mas pausem o vídeo e vocês tentem, então, integrar isso aqui e obter esta expressão que aqui está. Com base nessa expressão, você pode calcular o tempo, né, que leva para esse sistema esvaziar, né? Será que vai ter tempo dele esvaziar antes de chegar aqui na roldana? Né? Então, para você calcular esse tempo, basta fazer M1 igual a 0, né? Então, M1 igual a 0, qual é esse tempo t? Tá certo? É só isolar o tempo t nesta expressão. Espero que vocês tenham gostado de mais uma aula de sistemas de massas variáveis e espero vê-los na próxima aula. Muito obrigado!